Fala, Raul, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender absolutamente tudo sobre o mercado de Forex e alguns outros ativos também que eu vou abordar em alguns vídeos. O objetivo do dia de hoje é te mostrar qual a melhor estratégia para o XAUSD. E eu te garanto que você vai se surpreender porque ela é extremamente simples. Eu vou compartilhar a minha tela aqui sem perca de tempo, tá, galera? A gente vai diretamente ao ponto. Pronto, já compartilhei a minha tela aqui com vocês. E eu vou mostrar como fazer uma leitura do XAUSD de forma eficiente. Olha só, aqui nós temos a ferramenta G-Hawk XAU, tá? Essa é uma ferramenta poderosíssima que nos dá esse poder de leitura com precisão no ativo XAUSD. E é uma ferramenta específica, tá? Para o uso desse ativo. Eu vou minimizar aqui porque eu quero falar agora somente sobre a estrutura básica de mercado. Bom, eu acredito que você já deve ter estudado um pouquinho de tudo, a não ser que você está se achegando agora no mercado financeiro. Mas a galera mais antiga já está muito acostumado, né, com algumas análises gráficas que muitas pessoas vêm pregando, né, já de algum tempo para cá. Por exemplo, SMC, tem um monte de outras leituras, né, bem dificultosas, umas leituras aí que a gente consegue entender que são criação, né, do marketing digital para te oferecerem sempre uma nova ideia, um novo viés. Quando na verdade o mercado financeiro ele é básico, ele é simples. Existe um padrão de comportamento que é uma base para você ter aí no seu operacional. E que padrão é esse? É um padrão muito antigo, tá? Que são as ondas de Elliott e a movimentação básica do mercado. Impulsão, consolidação e, novamente, impulsão. Eu vou te mostrar isso agora na minha tela, como funciona na prática. Olha só como é muito mais fácil você com um gráfico limpo, né, ter essa eficiência na leitura. Bom, nós podemos e devemos sempre observar todos os tempos gráficos antes de você fazer as suas leituras. Beleza? Isso é extremamente importante. O que seria um movimento de impulsão, consolidação e impulsão? Às vezes você pode olhar aqui no gráfico, né, e achar tudo muito confuso. Fala, cara, mas quando eu sei se o mercado vai corrigir, se ele vai consolidar? Bom, essa é uma informação que nós não temos, mas nós sabemos que o movimento padrão do mercado ele vai ser um desses dois aqui. Ou ele vai estender um movimento de alta, vai fazer uma correção, né, e uma impulsão novamente. Isso daqui é as ondas de Elliott, né? Todo mundo conhece, as ondas A, B, C e assim por diante, essa estrutura básica. Ou o mercado vai fazer um movimento de impulsão, como vocês estão vendo aqui, consolidação e novamente uma impulsão. Deixa eu minimizar um pouquinho mais aqui. Exatamente assim. Impulsão, consolidação e impulsão. E o contrário também é verdadeiro, tá? Pode estender aí um rally ou uma impulsão, né, na baixa e consolidação e impulsão novamente. Essas são as estruturas de mercado básicas. Se você entender isso e fazer esse feijãozinho com arroz, eu te garanto que você vai ter muito resultado, ao invés de ficar se perdendo aí, quebrando a cabeça, tentando fazer aquelas análises com um monte de nome em inglês de forma complexa. Então vamos lá, vamos tentar identificar aqui, né? Vamos identificar esses padrões do mercado. Primeiro, o que nós conseguimos observar? Vamos pelo gráfico diário. Olha só que beleza isso daqui, galera. Nós temos um movimento de impulsão aqui, ó, no diário, tá vendo? A tendência do diário. Tivemos um momento de consolidação. E aqui, mais uma vez, um movimento de impulsão. Olha lá onde o mercado foi parar novamente, né? E agora fazendo novas correções. Então, antes de você tomar uma decisão, avalie todos os tempos gráficos. Eu sempre bato nessa tecla. Não fique apegado somente com um tempo gráfico. Ah, eu vou ver aqui o M5, eu vou ver somente M5. Deixa eu ver o que o mercado está tentando me dizer aqui. Não, olhe todos os tempos gráficos para você ter uma dimensão maior, mais afastado. Porque de repente o mercado pode estar confuso num tempo gráfico menor, talvez aquele do seu gatilho, mas quando você olha um pouquinho mais de trás, né, de uma forma mais ampla, você consegue ter a dimensão correta de saber para onde o mercado pode reagir num tempo gráfico menor ou mais curto.
Então vamos lá. É importante você analisar tempos gráficos maiores, né? Se você está fazendo swing trade, obviamente você vai ter que avaliar ali um semanal, um diário, né? Aí é para quem tem um pouco mais de saldo e trabalha ali com lotes menores, menos alavancado possível, porque o Shao ele tem uma volatilidade muito alta. Então, olha só, diário nós conseguimos identificar esse padrão semanal. Será que também tivemos esse padrão no semanal? Olha só que interessante, olha o movimento de alta que nós tivemos. Olha a correção que o mercado fez aqui, nós tivemos um movimento de correção, né? E aí, novamente, outro movimento aqui de impulsão no mercado. E olha só para onde o mercado foi parar, né? Então, mais uma vez, temos aqui um padrão, uma estrutura básica de mercado. Podemos também considerar aqui, tá? Dessa faixa de preço também, ó. Esse movimento aqui de alta, ó, desde aqui desse último fundo, vamos descartar esse aqui, tá? Esse daqui, movimento de alta, ó, o mercado consolidou aqui também no semanal, então vamos reduzir aqui para essa faixa de preço. Deixa eu excluir essa daqui. E novos movimentos de impulsão. Ó, até aqui extrapolou um pouco, né? E lembrando, para quem tem sempre como objetivo a mesma pernada de alta ou de baixa, né, como alvo, entenda que é uma média, tá, a volatilidade, ela não é extremamente precisa. Ah, então quer dizer que eu repliquei aqui, né, essa pernada aqui nesse formato e o mercado vai chegar lá de forma precisa e vai retornar? Não é muito bem assim, tá, que funciona. Mas é uma média, uma estimativa aí bem interessante que você vai ter para fazer os seus negócios. Bom, já entendemos aí, né, no macro. Agora vamos ver, né, o que o mercado está fazendo num tempo gráfico menor. Primeiro, nós conseguimos avaliar aqui que o mercado chegou nos ápices dessa volatilidade aqui do diário, do semanal. Olha só a correção que o mercado está fazendo. E pode continuar fazendo, tá? Se vocês observarem com o passar dos dias o mercado mais uma vez consolidado nessa faixa de preço, ao invés de estar corrigindo, tá? O mercado consolidado, a gente pelo macro já sabe que mais uma vez, tá? Podemos ter novos movimentos de alta, sempre seguindo, né, esses mesmos movimentos de impulsão. Então, bom, identificamos aí que chegamos nos ápices de volatilidade ali do diário que a gente estava observando e que agora o mercado tende e está fazendo uma correção. Então, a gente tem que ir avaliando as estruturas de mercado. Olha só o que nós temos aqui de informação. Um movimento de queda, beleza, de impulsão. Tivemos um movimento aqui de exaustão, mas ele está meio que consolidado também o mercado, né? Ficou bem trabalhando nessa faixa de preço. E daqui, tá, pessoal, nós podemos ter mais uma vez movimentos de impulsão. Obviamente não são movimentos, talvez, com aquela coerência que você quer que ele tenha. Isso talvez você vai encontrar em tempos gráficos um pouco maior, né? Então, por exemplo, você está imaginando que você vai fazer essa venda exatamente aqui e rapidamente o mercado vai cair para lá. Não, ele pode ele pode, né, ir chegando aqui até essa faixa de preço aos poucos, mas essa é uma informação que nós temos até o exato momento. Então, o mercado está montando a primeira estrutura ali na queda, né, na venda. Agora, vamos diminuindo aqui. Vamos, de repente, aqui jogar para um M30 para a gente fazer essa avaliação junto. Vou tirar aqui, nós já temos essa faixa de preço como referência. Isso daqui é só uma consolidação, tá, que eu mostrei para vocês, com um pouco de tom ali de correção, né? Basicamente com uma correção meio consolidação. Mas vamos avaliar um tempo gráfico um pouco menor aqui para a gente ter um pouco mais de dimensão. Então, por exemplo, se você já identificou que o objetivo é essa faixa de preço e tudo nos indica que o mercado aos poucos pode chegar lá, você tem que identificar então as regiões de oferta para você vender. Agora veja bem, uma das análises técnicas que eu posso dizer para você que é feijãozinho com arroz, assim como essa estrutura, esses padrões gráficos de impulsão, correção, impulsão ou impulsão, consolidação e impulsão, é as regiões de oferta e demanda. Todo o mercado possui oferta e demanda. Não importa se é mercado financeiro que nós estamos falando aqui, se é um mercado físico, todo o mercado vai possuir, né, a lei da oferta e da demanda. E aqui dentro do mercado financeiro, inclusive nos gráficos,
você consegue sim identificar essas regiões de oferta e demanda que eu vou te ensinar da maneira mais simples, que eu tenho certeza que ninguém aqui desse YouTube já tenha te falado isso antes. Olha só e preste atenção na eficiência das marcações. Eu sempre busco, tá, identificar essas regiões com dojis. Esse candle é aquele famoso candle que faz duas movimentações, né? Uma na alta, ele deixa um pavio, ele volta ele na baixa, deixa outro pavio e acaba fechando com um corpo mais fininho. Ele fica exatamente igual a esse formato aqui. Deixa eu marcar aqui na minha tela, ó, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, a ponta desse doji. Olha, isso aqui é um doji, tá vendo? Vamos colocar uma outra linha aqui, ó, para você identificar melhor. Pronto, coloquei, marquei o fundo, né, do pavio e marquei o topo do pavio. Isso aqui é um doji. Aqui nessa faixa de preço, quando você faz essa marcação entre os extremos, né, desse candle, desse tipo de candle, ali você tem um ponto de liquidez, tá? Olha só, o mercado subiu bastante, né? Subiu forte aí com a notícia que nós tivemos, né, há algumas horas atrás, com os dados de payroll, e o mercado buscou liquidez exatamente nessa faixa de preço aqui, ó, onde nós temos esse doji. Agora eu vou mostrar para vocês outras regiões também que nós podemos identificar. Talvez, tá? Você pode ficar um pouco confuso com algumas marcações, porque muitas das vezes os dojis eles vão estar muito próximo um do outro ali e você pode identificar isso como talvez várias regiões de oferta e demanda. E sim, são várias regiões de oferta e demanda, mas para que você tenha um pouco de coerência, né, melhor na sua análise, obviamente você vai ter que voltar um pouco em outros tempos gráficos para tomar uma outra proporção ali e ver até onde o mercado pode andar. Porque se você ficar avaliando essas regiões de oferta e demanda em tempos gráficos muito curtos, né, como por exemplo do GM1, quando o mercado está mais consolidado, você vai ver um monte, milhares de regiões de oferta e demanda. Então, tem que ter um pouco de coerência nessas marcações. Veja bem, aqui nós temos uma outra região de oferta e demanda. Ó. Vou fazer uma outra marcação aqui pequenininha. Ó. Inclusive está exatamente pronto aqui, né? Ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, um outro dojizinho. Estão vendo? Ó, esse dojizinho vermelhinho aqui, deixa eu dar um zoom para você ver. Ó, aqui temos um outro dojizinho. Isso daqui também é uma região de oferta. Por que oferta? Porque o mercado chegou lá, de baixo para cima é oferta, de cima para baixo é demanda, ou seja, muitos compradores, e oferta, muitos vendedores, e assim por diante. E você consegue perceber que após o mercado, né, construir essa oferta e ele desenvolver numa tendência de baixa, ele voltou aqui para buscar liquidez e seguiu novamente com o seu movimento. E aí você vai identificar várias outras regiões, por exemplo, conseguir identificar um outro doji aqui, olha esse daqui que bonito, ó. Muito bom. Uma outra região de oferta aqui, ó, nessa faixa de preço, tá vendo? Ó, esse candle aqui que eu considerei, que eu levei em consideração. Olha que maluco isso, tá? Eu fiz a marcação desse candle. Olha como que o mercado respeitou aqui, né, na hora da notícia, ó. O mercado veio aqui, respeitou essa região, voltou forte para cá de novo. Olha onde ele fechou isso aqui. Eu vou até dar um zoom para vocês verem a eficiência da marcação dessas zonas de liquidez. Olha aqui, ó. O mercado encostou aqui de novo, depois acabou rompendo, voltou fortemente lá para cima, ó, testar o topo dessa oferta e desabou aí cerca de 1.600 pontos, tá? Eu tô pela corretora VT Markets, como não tem a quarta casa decimal, então aqui se refere a um movimento de 16 mil pontos. É muita coisa, tá, galera? E ó, mais uma vez tivemos aqui um movimento de alta, né? O mercado chegando novamente nessa região aqui de oferta, que eu ainda mantive ela marcadinha aqui. Por que que ela ainda continua sendo uma zona interessante? Porque vocês veem que o mercado consolidou nessa faixa de preço. Então, busque o doji aqui. Onde que está a informação aqui nesse enrosco do mercado, nessa consolidação? Opa, já identifiquei. Esse daqui é um dos dojis mais perfeitinho e tem coerência nessa marcação. Olha só o reflexo do movimento do mercado aqui atrás. Uma região que respeitou bastante. Então, tenha ela como referência na sua marcação. E ó, mercado voltou lá de novo e já fez
um novo movimento de baixa. Está voltando mais uma vez aqui para essa região. Só que agora é o seguinte, tá? Não basta só você ter esse entendimento, né, da estrutura básica de mercado e saber marcar boas regiões de oferta e demanda. Você precisa, tá, ter ferramentas de fluxo que te oriente, né, que te orienta aí de certa forma nas suas tomadas de decisões, para você saber se possivelmente aquela região pode ser rompida ou não. Às vezes você pode estar contra o mercado, entendendo ele de uma forma, quando na verdade, né, está em um outro formato equivocado. Obviamente você tem que saber lidar rápido com essas posições para você virar a mão e seguir na caminhada corretamente. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora o que me dá muita, mas muita informação e precisão nos meus negócios. É essa ferramenta aqui, tá? Deixa eu passar para o tempo gráfico diário, que eu gostaria de mostrar para vocês como que ela funciona. Olha só, isso aqui é uma ferramenta de fluxo, tá? Gerald Shaw, essa é uma ferramenta exclusiva, tá? Do meu treinamento. E é uma ferramenta que somente os meus alunos têm acesso, tá? E você também pode ter acesso a essa ferramenta. Olha só, ela é uma ferramenta que te mostra, né, exatamente a mudança do fluxo comprador, como também, né, aliás, para um fluxo vendedor. E aqui nós tivemos, né, uma estrutura, uma leitura de uma estrutura básica de mercado que eu já mostrei para vocês, um movimento de rally, uma consolidação e movimentos de alta, possíveis movimentos de alta que de fato foram movimentos que aconteceu, né, que ocorreu. E olha só, tivemos uma mudança de fluxo exatamente aqui, deixa eu fazer uma marcação aqui, ó, mudou exatamente aqui. Pode observar que até está verdinho, né, quando está numa tendência de baixa, ele mostra vermelhinho, e quando está numa tendência de alta, ele marca o fundo aqui, né, quando a linha do ouro está acima da linha do dólar, ele marca como compra, né, para você seguir comprando. E nós tivemos exatamente essas informações e olha esse movimento que o XAUSD fez. Subiu aí cerca de 370 mil pontos. Isso é um caminhão de dinheiro. Para quem trabalha posicionado, tá, no XAUSD, obviamente eu sempre deixo isso muito claro. Você vai ter muita eficiência e muita assertividade nas suas posições num longo prazo. Só que é preciso trabalhar de forma muito desalavancada, porque mesmo numa tendência de alta, se você pegar alguma correção e não tiver margem para isso, você pode quebrar a sua conta. E como nós trabalhamos sem stop loss, tá? Um dos formatos mais corretos e coerentes que se tem a trabalhar nesse mercado, é extremamente importante você dar muita atenção para o seu nível de margem. Então, obviamente, você tem que trabalhar com lotes proporcionais ao seu saldo e ao seu operacional. Se é um operacional mais longo, obviamente, você tem que reduzir mais os seus lotes e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui nós tivemos exatamente essa informação, tá, de compra aqui no XAUSD e tivemos uma continuidade. Por quê? Porque aqui o mercado fez um novo movimento de alta, um rally. Nós observamos uma nova consolidação aqui do mercado. E o que é mais interessante, agora deixa eu apagar todas essas linhas aqui que eu marquei, pelo menos essas aqui. Nós tivemos essas informações aqui e numa consolidação, tá? Uma consolidação. Quando você observa que o mercado ainda está forte, ele ainda está comprador, tá? As probabilidades dele continuar esse mesmo movimento são grandes, tá? Principalmente quando você observa aí que o macro do XAU é muito comprador. Olha só como está aqui, né? Essa ferramenta de fluxo no macro. Tá muito forte, né, a compra do XAUSD. Olha só, também ó, forte. Estamos numa região compradora faz muito tempo, uma tendência de alta há muito tempo. Então a gente vai conciliando com outros tempos gráficos e pegando os melhores pontos de inflexão. Você casar essa ferramenta junto com as regiões de oferta e demanda e entender um pouco da estrutura básica do mercado, que é o feijãozinho com arroz, você vai ter o máximo de eficiência e absorver o máximo que esse mercado pode te oferecer em relação à rentabilidade. Obviamente, tá, como qualquer outro tipo de mercado variável,
Você tem que ter cautela, você não pode trabalhar alavancado e tem que seguir uma coerência, tá? No seu operacional. O operacional ele já é pronto, ele já é formado basicamente isso aqui que eu te falei, tá? Que eu te mostrei agora. É simples, não é mesmo? Mas você não pode deixar o seu emocional talvez falar mais alto. O que é o emocional falar mais alto? É você ter muita clareza que talvez numa certa região, num certo momento de mercado, e você querer se alavancar para você ficar rico da noite para o dia. Se você for esse tipo de pessoa que está sempre querendo identificar as melhores oportunidades para fazer um all-in, né, como no poker, você provavelmente vai quebrar ou você vai errar em algum momento e você vai perder a sua conta. E aí você sempre vai ficar patinando, patinando e patinando. Então é extremamente importante você ter uma leitura coerente, você ter noção, tá? Isso envolve um pouco de noção, porque ninguém vai ficar rico da noite para o dia, mas você consegue sim viver de mercado, aumentar, crescer patrimônio e ter uma bela de uma renda nesse mercado. Dá para ficar rico com o mercado Forex? Com certeza, milhares de pessoas conseguiram conquistar coisas absurdas com esse mercado. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas. Comecei com muito pouco dinheiro, né? E consegui criar o meu próprio patrimônio. Mas isso leva tempo e exige de você muita disciplina e dedicação, tá? É sem ficar olhando a grama do vizinho, sem ficar querendo sempre pular de galho em galho e testar outras estratégias e isso e aquilo, e entra num grupo e sai de um grupo e entra no outro. Porque assim você nunca vai conseguir ter aquele operacional que você pode maturar ele com o tempo, sabe? E falar, cara, isso aqui funciona. E eu sei que para muitas pessoas às vezes isso é muito difícil, por quê? Porque vocês querem encontrar algo que tenha coerência. E aí você entra em um, deu errado, então não funciona. Aí entra no outro, não funciona. Não. Olha, sabe, as coisas de forma mais ampla. Vê o que de fato faz sentido. Estude primeiro, sem colocar ali o seu capital em risco. Então compreenda, cara, isso aqui tem muito sentido, isso aqui funciona, ó. Eu consigo ver que tem uma coerência nesse operacional, existe uma lógica operacional. Não se trata de aposta. Aí sim, você mergulha de cabeça, estude e se aprofunde nesses conhecimentos, porque é ali que você vai conseguir, né, atingir a sua consistência. Então vamos lá, voltando aqui para tempos gráficos menores. Nós conseguimos observar essa estrutura, né? Olha só, o diário está nos dizendo venda aqui, inclusive no XAUSD. Nós já conseguimos identificar aquele ápice, né, de volatilidade, o mercado devendo correções, montando já uma possível estrutura de baixa, mas pode ser que essa estrutura não aconteça, tá? Lembra que eu falei para vocês que o mercado ele pode simplesmente não montar aquele movimento de impulsão, consolidação e impulsão? Ele pode simplesmente montar um movimento de impulsão que já montou aqui, vocês estão vendo, consolidação e não criar uma nova impulsão. Se a gente começar a observar aqui, por exemplo, o ouro tomar força e o mercado consolidado, como o macro nosso é compra, nós vamos sim seguir comprando. Então é uma boa oportunidade para a gente conseguir identificar de forma rápida e eficiente, né, essa consolidação, que pode vir novos movimentos de alta e assim a gente entra comprado ao invés de vendido, acreditando nessa continuidade de correção. Então vamos lá, aqui no H4 nós vemos movimentos de alta, dólar ainda extremamente fraco, então temos tudo para seguir comprando aí o XAU, né? Temos aqui no H1 também, ó, movimentos de alta, mas o mercado ainda de certa forma um pouco congestionado. E aí temos outros tempos gráficos, né, que você pode ir avaliando para ver se de fato você pode seguir comprando ou vendendo. Ó, aqui foi a região de oferta que eu marquei no mercado, respeitou absurdamente. Olha isso daqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem que não é brincadeira, cara. Olha isso aqui no M1, o mercado chegou no finalzinho da região de oferta e despencou aí cerca de 5.000 pontos, quase 6.000 pontos, né? 5.700 pontos. Então, basicamente que isso. Agora nós vamos fazendo as nossas leituras. Olha só que interessante, aqui nós tivemos uma mudança aqui no fluxo dentro dessa região de oferta e ó, a partir daqui tivemos venda, né, no XAUSD. Olha só, aqui nós tivemos um movimento de compra também, ó, desde aqui, ó, e o mercado seguiu comprador, tá vendo? Aqui nós tivemos um movimento vendedor, ó, desde aqui dessa faixa de preço, ó, o
mercado ele até subiu, andou um pouco contra, mas voltou lá. Opa, congestionamento, o mercado não andou forte a favor. Será que os outros fluxos de tempos maiores é compra? Ah, é compra. Então, dessa venda aqui eu já vou agarrar na compra, vou ficar sempre ligado nas compras ao invés de venda. E assim você vai seguindo o operacional. O mercado subiu aí cerca de 4.000 pontos, né? Aceitou nessa região de oferta aqui, ó, voltou forte para baixo de novo, tá querendo voltar para essa região, então você vai identificando, né, em outros tempos gráficos ali, se o fluxo é comprador ou é vendedor, vai interpretando com outros tempos gráficos menores para você formar o seu operacional. E é por isso, por conta dessa ferramenta aqui que vocês estão vendo, que nós trabalhamos sem stop loss, tá? Por que eu falo sem stop loss? Não é que a gente não stopa a operação, tá? A gente de vez em quando, dificilmente stopa uma operação aqui ou outra ali. Às vezes acontece, tá? Uma mudança brusca de fluxo, às vezes uma notícia que saiu e inverteu ali uma posição e a gente tem que tomar as nossas posições rapidamente e aí a gente consegue compensar na outra ponta. Mas por que nós não trabalhamos com stop loss técnico? Porque o mercado ele sempre vai fazer alguns rompimentos, falsos rompimentos de regiões de oferta e demanda, de pontos de liquidez. E você pode ver isso, né, no seu próprio gráfico. Às vezes, por exemplo, a pessoa que ela não tem ferramenta, ela não tem noção do mercado, às vezes, por exemplo, rompeu aqui esse topo, ela entra comprada, aí não atinge o objetivo, volta tudo, estopa ela, coloca stop no fundo, stop no topo, e aí o mercado fica, né, estopando você a todo momento. Então, o nosso stop, né, a nossa saída, é quando de fato a gente identifica isso no fluxo. Pô, se a gente está comprando e o fluxo já está dando venda, às vezes a gente está pouco positivo, às vezes no 0 a 0 ou levemente negativo, a gente identificou uma mudança, a gente simplesmente vai sair daquela compra, né, e vai entrar vendido. E é assim que nós seguimos o nosso operacional. Olha só que interessante, galera. Tivemos uma bela de uma venda aqui, né? O ouro caiu bastante, tá fazendo um movimento de exaustão aqui, tá? Se os outros tempos gráficos, né? Nós já temos região de oferta aqui, e estiver apoiando essa venda, seria uma bela de uma oportunidade aí para a gente vender, né? Se aproveitando desse fluxo aqui na queda. E aí você pode medir a volatilidade do mercado para fazer as suas entradas. Então, por exemplo, bom, eu tive esse movimento aqui, tá? De queda no XAUSD, olha só a estrutura de mercado, galera. Aqui a gente pode avaliar, né, uma nova consolidação do mercado, ó, como que o mercado corrigiu, consolidou, e aí a gente pode estender, replicar, né, esse mesmo movimento até essa faixa de preço, e aqui talvez seria uma boa saída. Agora deixa eu apagar aqui essa região de oferta que nós temos, só para vocês identificarem de forma mais eficiente. Então, essa é uma estrutura que nós temos no mercado. O mercado fez um drop aqui, né, ou um movimento de impulsão, uma consolidação. Opa, o fluxo está vendedor talvez em outros tempos gráficos maiores ali? Está, já identificamos isso. Opa, o mercado corrigiu aqui e agora ele está consolidado e o mercado está dando compra no M1, exemplo, tá? Então quer dizer que se o movimento não continuou na força da compradora, né, a força compradora, vai se desenvolver então uma força vendedora. E é por isso que vocês observaram o mercado já desabando aqui com muita força, né? E pode continuar desenvolvendo até essa faixa de preço aqui, onde nós identificamos aqui mais uma outra região de possível demanda do mercado. Olha só, um pouquinho mais para baixo aqui a gente até vê um dojizinho, mas aí a gente está falando de M1, tá, galera? M1 não é muito interessante, ó. Aqui nessa faixa de preço temos uma região de demanda. Tá vendo aí? Agora deixa eu voltar um pouco para cá. Ó, aqui nessa faixa de preço, uma região de demanda, o mercado pode facilmente desenvolver até aqui. Bom, então, basicamente que esse é a leitura que eu tenho, tá? E também ajudo os meus alunos a compreenderem todos esses cenários aqui no mercado, a fim de extrair o máximo de resultado possível. É um excelente mercado, um mercado que pode transformar a sua vida, sim, com certeza, desde que você tenha total dedicação, tá certo? Se essa ferramenta aqui, né, e essa leitura que eu acabei de te mostrar fez sentido para você, eu vou deixar o link do melhor treinamento do XAUSD que você vai ter acesso, tá? Você vai poder participar aí de um dos melhores grupos de hawks dedicados somente a esse ativo aqui do ouro. E são pessoas ali que eu estou treinando para conseguirem, né, viver absolutamente e 100% desse mercado, que é um mercado que transformou a minha vida e eu desejo que também transforme a sua vida. Então, se fez sentido para você, o link está aqui abaixo, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje.
Curta, compartilha, já aproveita aí para me seguir para não perder os próximos conteúdos e até mais.